eu quero compartilhar com vocês uma palavra que não estava já preparada. Eu sou muito detalhista, eu até oro, falo, Senhor, me ajuda para que eu fale, para que eu seja prática, porque eu sei que eu sou detalhista, mas um detalhe eu preciso contar para vocês. Muitas eram as coisas que eu podia falar, ministrar, porque eu tenho sido ministrada, participo de um grupo que recebo ministrações abençoadoras, mas no meio das férias, enquanto eu fazia minha leitura diária, no meu devocional, para ler meus capítulos por dia, para ler a Bíblia em um ano, nesse momento Deus falou comigo, no capítulo 6 de João, no versículo 16 ao 21. E nós vamos falar sobre estágios emocionais. Nós vamos falar sobre estágio. O que é um estágio? Estágio é um período de tempo, é um momento. Estágio é você estar em um momento para depois passar para o outro. Você está em um degrau e depois você subir ou descer. Então, estágio é apenas a questão de temporalidade. É um momento que você está passando. Mas, nesse universo de mulheres, quantas estão aqui, o que nós estamos vivendo? Cada uma tem uma história. Mas os universos, se eu posso dizer assim, os universos femininos, são muito parecidos. Sabe por quê? Porque Deus nos criou com uma sensibilidade a mais. Deus nos criou com uma forma de pensar, uma forma de sentir as coisas diferente dos homens. E louvado seja Deus por isso. Alguém estava feliz também aí que não pensa igual aos homens, não sente igual aos homens? Glória a Deus, porque Deus nos fez no nosso jeito, no nosso papel. Deus nos criou com uma sensibilidade que Ele queria que tivéssemos. A Bíblia está recheada de textos. Se a gente não precisar ir para tanto texto, a gente vai lá para o Evangelho, onde Jesus, ele contava com as mulheres. Quando ele estava lá, nos momentos dele, de situações que precisavam ser servido, quem estava lá eram as mulheres. Então, Deus tem nos feito diferentes. E nessa questão de sermos mais sensíveis, passamos por situações um pouco complicadas. Só que complicadas, mas não situações que não tem mais jeito. Porque com Jesus sempre tem jeito. Você pode falar isso para quem está perto de você, falar assim, olha, com Jesus sempre tem jeito. Mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça, porque tem dia que não parece, não é? E é sobre esses estágios que nós vamos falar. Nesses estágios emocionais, eu quero fazer a leitura, né, do capítulo 6 de João, versículo 16 ao 21, e diz assim, ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Amém? Vamos compartilhar aqui a respeito disso que Deus tem trazido para o nosso coração no que diz respeito a um primeiro encontro que nós estamos tendo, né, de mulheres. Um primeiro encontro feminino, um primeiro encontro, digamos, né, no segundo mês do ano, de uma perspectiva que Deus está nos permitindo abrir um caminho para nós. Alguém pode ter começado esse ano pensando assim, mais um ano. É apenas mais um ano. Tudo de novo. Outra vez. Aquele marido. Aquele filho. Aquilo. Isso. Aquilo. Podemos estar nesse momento dos ais. Tem alguns textos na Bíblia que tem lá os profetas dizendo, disso, daquilo. Às vezes podemos estar nesses momentos. Mas o Senhor nos traz aqui para pensar, você está apenas em um estágio. É um estágio. É óbvio que os estágios ruins, a gente quer que passe rápido, mas tem estágios bons que também passam. E a vida não é feita só de estágios bons. Não é assim, meus irmãos, minhas irmãs? Nós não podemos pensar que os estágios sempre vão ser bons. Tem coisas que não são boas, mas quando nós estamos nele, as coisas que acontecem, como diz Romanos 8, 28, coopera, não é? As coisas cooperam, as coisas, elas
Estão juntas para o nosso quê? Pois é. Então, na hora que está acontecendo a situação, na hora da chuva, né? São Paulo esses dias viveu dias grandes de chuva. Nesse momento, poxa vida, parece que não vai acabar. A chuva não vai acabar. Está levando tudo. Só que não. Chega uma hora que passa. É um estágio. Então, você está vivendo estágio. Isso, escute bem. Você vai escutar bastante isso, mas escute novamente. Você está vivendo apenas um estágio. Tenha calma. Deus tem algo para fazer e Ele está fazendo e Ele quer fazer. E Ele está colocando as coisas no lugar. E vamos ver a respeito desses estágios a partir do versículo 16. Nós lemos esses versículos e cada um desses versículos traz algumas coisas que nos traz uma luz para entender o que estou passando. Porque algumas aqui costumam contar para as amigas as dificuldades. Quem é aqui que conta para as amigas? As amigas também não, né, minha gente? Vamos combinar. Não é tudo isso, não. Tem aquela que a gente pode contar alguma coisa, né, Regina? A gente não conta, às vezes, alguma coisa para alguém? Quem é que conta para alguém alguma coisa? Pois é, algumas contam, outras não. E olha, você contando ou não, o Senhor sabe. A gente, às vezes, precisa se abrir, né? Eu sou uma que preciso contar. Eu sou uma que conto. E todo mundo sabe até para quem eu conto. Para minhas filhas e para a Leia. A Leia já é amiga de quantos anos, né, Leia? O pessoal fala até que está confundindo nós duas por causa dos cabelos. Até isso a gente tem comunhão, né? Até nos cabelos. Mas mesmo que a gente não tenha no momento, às vezes a gente quer o amigo, mas o amigo é pessoa, né? E às vezes você não tem a filha, que nem eu tenho filho, não tenho uma filha, às vezes eu não tenho uma amiga. Mas o amigo nós temos em todo tempo. E esse primeiro estágio, no versículo 16, diz assim: ao entardecer. O que é entardecer? É um momento onde parece que as coisas não vão melhorar. Vocês já perceberam que quem tem o bebê, né? Eu agora estou vivendo com esse meu pituco novo, né? O Levizinho já passou agora há pouco tempo por isso. O bebê, eu lembro isso na época da Michelle, primeira filha, que o médico falava. No primeiro bebê, o bebê, quando o dia está acabando, né? Está entardecendo, os médicos dizem que a mudança da intempérie, né? A mudança temporal, a mudança do sol que está se escondendo, que está indo embora, e o friozinho que começa a vir, a parte digestiva do bebê modifica, o bebê começa a ter cólicas, e o bebê chora. Sabe aqueles 3 meses de choro? É por conta dessas mudanças. Então, ao entardecer, e eu comecei a reparar que era de tarde, e eu morava no interior de São Paulo, né? O Jó foi pastor primeiro lá em Presidente Prudente, e eu via que era aquele calorão de 40 graus, mas quando estava entardecendo, a Michelle chorava à tarde. Eu achava estranho, e o médico me explicou isso. Então, o entardecer, o que é? É o sol quando se põe. É quando o sol está indo embora, é quando o dia já não está mais, né? Se tiver sol, o sol já não está mais. Então, você observa que, nesse momento, é o tempo que o sol se recolhe, que o frio chega e parece que as coisas não vão melhorar. Sabe aquele negócio? Quando a gente levanta e fala, hoje é um novo dia, né? Opa, vai um novo dia. Tem umas crentes que continuam levantando com o pé direito para dar certo as coisas. Oba, um novo dia. Só que, a passar do tempo, o dia está correndo e você está fazendo as coisas, começa a entardecer, aí começa a dar um pouquinho de frio na barriga. Fala, era para eu ter feito alguma coisa, eu não consegui. Era para ter terminado isso, eu não consegui. Então, quando vai entardecendo, é o momento que as expectativas do dia, das coisas que tinha que fazer, elas diminuem. É o entardecer, quando a gente amanhece com expectativa e de tarde começa a perder as esperanças. Começa a achar que não é bem assim, começa a achar que as coisas não estão indo bem. Tem aquele momento do ânimo e vem aquela hora do desânimo. Tem pessoas que hoje estão aqui no entardecer. Aí, na continuação, que a gente observa, no versículo 17, diz assim: quando escureceu. Aí, depois que entardeceu, é o momento que tem esperança, e a esperança está acabando. Mas e quando escurece? A hora que escurece, esse momento em que a gente vive, a escuridão é a sensação de vazio. Quando escurece, pode ver, eu não sei onde eu estava, que lugar que eu estava, com quem eu estava, que estava falando assim, na hora de dormir, eu durmo com a luzinha meio acesa. Eu gosto de dormir no escuro. Mas a escuridão nos traz uma incerteza, não é assim? Por mais que a gente durma no escuro, quando você levanta, você vai andando com a cara para cima, você vai fazendo o quê? Tateando, né? Você está acostumado aonde você dorme, que lado você dorme, o que está na frente, se tem alguma
porta, sei lá, o que seja, mas você vai, mesmo, quem é que levanta à noite, né? No estágio que eu estou, dos 60 anos quase, né? Menopausa, que a gente acorda à noite, né? As mais novas não sabem ainda o que é isso, mas Deus queira que vocês saibam, né? Se a gente chegou até aqui, é porque cheguei, né? Quem é que acorda e vai, levanta, sem olhar? A gente levanta e vai direto quando a gente está vendo. Mas na escuridão a gente não vê. Esse estágio, quando escurece, é a sensação da solidão. É a sensação que a gente começa a pensar, não tem mais jeito. Tentou resolver uma situação, tentou resolver, sabe aquele negócio, o banco está funcionando ainda, tem não sei o que, o comércio está funcionando, daqui a pouco fecha tudo, para tudo. Escurece, tem gente que está vivendo escuridão na vida. Assim, não tem perspectiva, tem que começar a tatear, por quê? Não olha a saída, não sabe aonde está a saída. Quem está na escuridão, como esse texto está dizendo, primeiro entardeceu, mas agora está escuro. E no escuro, o que acontece aqui? Se você quiser achar na sua Bíblia, mas não precisa pôr na tela. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Quando a gente está no momento de escuridão, para nós, Jesus foi embora, catou a mala dele e disse tchau. Você está se sentindo assim? Você está questionando Deus? Quando escurece, é assim que a gente se sente. Não, Deus me abandonou. O que é isso que aconteceu na minha vida? As pessoas em volta olham para você e falam, meu Deus, olha o que aconteceu com fulano. É a hora que escureceu. Porque Jesus, aparentemente, está longe. É isso que diz o texto, ele não estava lá. Será que é esse estágio que você está vivendo hoje? Jesus não está, Jesus não apareceu. Está escuro. No versículo 18, diz assim, que depois de escurecer, logo veio um vento forte sobre eles e o mar ficou muito agitado. O que acontece quando as pessoas, hoje em dia está muito em alta, essas coisas de pânico, de desespero, de perca de esperança, de pavor, de síndromes e tal, e tal, e tal. Por que será que está acontecendo essas coisas? Porque nós estamos vivendo muito apalpando o que a gente não está vendo, porque a gente quer apalpar, a gente quer uma solução, a gente quer do nosso jeito. Mas, nesse terceiro estágio, simplesmente, no versículo 18, que vocês estão vendo aí, tem na tela, simplesmente um vento vem forte. Por quê? Porque escureceu. Porque para mim, na minha maneira de ver, porque do jeito que eu gostaria, não está acontecendo. Jesus está longe. Então, logo depois que eu perco as minhas esperanças, o que acontece? Eu tenho pânico, eu tenho pavor. Por quê? Por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Porque nós estamos vivendo um estágio que estamos deixando de acreditar, deixando de confiar. Porque Jesus ainda não está no barco. Ele ainda não chegou lá no barco. Porque Deus tem seu tempo, sua hora e seu momento para agir na nossa vida. E hoje nós somos uma geração, minhas irmãs, minhas queridas, nós somos a geração que quer tudo muito rápido. Nós somos uma geração que tem que ser do nosso jeito. Vocês já observaram como é que estão as nossas crianças? Por que a irritabilidade? Por que as crianças estão tão irritadiças? Por que hoje as gerações, que estão vindo, estão todas tão complicadas e não tem mais aquele negócio de esperar as coisas acontecer? Nós queremos tudo rápido. Pede comida no fast food. Se eles falam, vai chegar daqui meia hora. Se passar meia hora e mais um minuto, a gente já liga para lá. Ei, está atrasado. É assim ou não é? O Senhor aqui está nos ensinando algo. Essa sensação de pânico, de desespero, de que vai afundar, é apenas uma sensação, é apenas um estágio. Você não vai afundar. É só aguardar. É só esperar. Só que cadê aquela palavrinha linda e mágica chamada paciência? Longanimidade. Cadê aquela palavrinha de entender que Deus sabe o que faz e tem a hora certa? Nós queremos do nosso jeito. Vamos combinar, irmãs? Quem aqui não é essa pessoa que um pouco ou muito sempre queremos do nosso jeito, da nossa hora, da nossa maneira? Eu sou a primeira a dizer. Que horrível. Imagine nós as casadas, né? Pai amado.
Que aí olha para o marido quer de um jeito e a gente quer do outro. As que não casaram ainda, pensa bem. Olha a Leonor pondo areia no casamento dos outros. Eita Deus. Não é bem isso. Mas é sobre isso. Porque precisamos entender que nós estamos no mundo e não somos desse mundo. Deus, Ele nos ensinou na criação. Todo dia Ele fazia alguma coisa. Para que Deus esperou 7 dias para fazer as coisas? Se não piscar de olho, Ele faria a terra todinha prontinha. Porque Ele está nos ensinando que quem tem pressa come cru. Não é assim que diz um ditado? E nós vivemos a era do pânico, a era do estresse. Todo mundo estressado, todo mundo nervoso. Tudo tem que ser tudo naquele momento. E o Senhor está dizendo, desacelera. 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 Quantas pessoas com taquicardia, quantas mulheres e homens que estão indo para o hospital. Gente, está sendo vendido agora os psicotrópicos e os ansiolíticos que nem água. Os farmacêuticos, os donos de farmácia, os donos de empresas de remédios estão ficando podres de rico. Sabe por quê? Porque eu e você estamos acelerados. Nós não sabemos esperar mesmo que tenha anoitecido. Saber que o nosso Deus enxerga no escuro. O meu Deus e o seu Deus enxerga no escuro. O teu escuro é a luz mais clara que existe, é os olhos de Deus. Ele está controlando os seus passos, Ele está vendo por onde você está indo. Enquanto você não sabe, Ele vai na frente, pondo o anjo, tirando as pedras do caminho, tirando as setas do inimigo. Enquanto você não vê, você não enxerga, mas o Senhor está fazendo isso. Mas nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, tão desejosos que seja daquele jeito que eu quero. Vocês não sabem a luta que nós tivemos para chegar nesse momento. E aí eu me deparei, assim, dei de cara, sabe com o quê? Com a minha ansiedade pelo evento. Me dei de cara com o quê? Com o que eu estou pregando. Me dei de cara com o quê? Com o que eu estou falando. Angustiada, agoniada, porque tinha uma coisa que dá certo, outra. E quanto detalhe. Pensa, gente, olha o tanto de coisa. Quanta responsabilidade. Né? Nós abrimos uma oportunidade para as irmãs. Olha o tanto de coisa. De repente, isso não está dando, isso não está... Quando eu me vi assim, exatamente nesse estágio que nós estamos falando aqui, quando eu vi o vento forte vindo, eu estava assim, ó, como se eu não respirasse. Ontem eu senti exatamente assim. E aí eu continuei preparando isso aqui, porque o Senhor falou comigo lá, quando eu estava viajando, mas eu voltei, me propus a ficar olhando a palavra. E enquanto eu fui passando por esse estágio, sabe, Cris, o que aconteceu? Eu respirei. O Senhor falou, pois é, nós não precisamos dessas coisas. Diante de todas as dificuldades, nós temos esse Deus que nos faz o coração bater do jeito certo e não desesperado. Não precisamos de ansiolíticos, nós precisamos apenas respirar. Ai, veio até o louvor, né? Mas não vamos cantar agora, mas veio. É só esperar acontecer. É só que as lágrimas embacem o olhar. E acabou, deixa. Quando tiver mais tempo, a gente canta. Mas não é verdade? É só esperar. E eu pergunto, você sabe esperar? Não responda, não olha nem de lado. Quem é, né, pastora Penha? Quem é que sabe esperar? Eu me lembro grávida da Jaque, que eu já estava na terceira gravidez, e eu dizia assim, já no final, que já não tinha mais posição, aquela coisa, aquela barriga daquele jeito, não tinha mais o jeito de dormir, não pode dormir de bruço, eu dormia de bruço. Aí eu comecei a fazer conta, eu falei, Senhor, eu estou 2 anos e 7 meses grávida, misericórdia, não aguento mais. Eu fazia conta, né, são 9 mais 9 mais 9, para quem não entendeu, 2 anos e 7 meses. E aquele momento, né, que cabe bem aqui, porque por isso que eu estou lembrando, foi para mim, coube, né, que eu pensei assim, se eu estou na gravidez, eu preciso saber esperar, porque se nascer antes, está errado, não vai ser bom, vai ter problemas.
o Senhor quer que a gente entenda que logo quando vier esse vento forte e o mar ficar muito agitado e vier essa sensação, é apenas um estágio. Segura a onda, porque vai passar. Aleluia. E no versículo 19, tem um outro estágio, olha só. Versículo 19, depois de remarem 5 ou 6 quilômetros. O que seria remar 5 ou 6 quilômetros? Vamos lá, eu fiquei pensando. Esses dias eu andei com o Joel, né? A gente foi para a praia, para o litoral. Primeiro passeamos com a família toda, todo mundo junto. Depois foi o velhinho e a veinha. Aí o velhinho e a veinha já não tem muita coisa para fazer. Quando tem neto, os filhos, tudo, a gente tem muita coisa. As férias ficam bem agitadas. Mas quando só eu e ele, a gente já tem menos coisas para fazer, porque a gente tem, né, passeios e tudo, mas a gente é mais tranquilo, é mais para descansar mesmo e tal. Enfim. E aí, lógico, fomos andar. E andamos, e o nosso celular, né, os celulares aí, a gente anda com o celular e ele dá os pontos lá, os quilômetros. E teve um dia lá que deu não sei quantos mil passos e deu lá 6 quilômetros. Aí depois eu li aqui, eu falei, depois de remar em 5 ou 6 quilômetros, eu fiquei pensando, andar 5 ou 6 quilômetros é uma coisa. Agora, remar 5 ou 6 quilômetros em uma tempestade, porque diz o texto, lá tem um outro texto de Mateus, diz que eles estavam com uma alta tempestade. Aqui também fala. Mas imagina, no meio da tempestade, eles estavam remando 6 quilômetros. O que é isso? No meio dos estágios, tudo vem sobre nós, entardece, né? Vai entardecendo, escurece, as coisas começam a piorar, mas a gente não pode parar de remar. A gente não pode parar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um período longo, a gente não pode deixar que as coisas nos congele. Não podemos, a gente tem que manter. Porque o que acontece? Lembra daquele irmãozinho? Lembra daquela irmãzinha? O tanto de gente que se tivesse aqui todo mundo, não os irmãos que estão em outras igrejas, né? Por diversos motivos, enfim, não vem ao caso. Mas se as pessoas que estavam na igreja há esses 35 anos, vou colocar agora, 35 anos que nós estamos aqui, que o Joel é pastor aqui da igreja. Esses 35 anos, se todas as pessoas que estão afastadas, se afastaram de Deus, estivesse aqui hoje, será que cabia gente aqui? Ia ter que ter quantos cultos? Mas e o que aconteceu? Muita gente, na hora que aparece o vento forte, na hora que aparecem as situações complicadas, as pessoas fazem o quê? Param de remar. Se você está nesse momento pensando, estou parando hoje, eu só fui porque eu vou vender minhas coisinhas, mas para mim chega, não quero mais saber de igreja. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim, não para de remar. Esse Deus que está aqui te conhece. Às vezes morre a mãe da gente, como vocês sabem que faleceu a minha. Que dor é essa, minha gente? Que tanta gente tem, eu não sabia o que era isso. Isso é triste. E outras coisas que eu não vou citar aqui, não é necessário. Meu Deus, aleluia. Eu não posso parar de remar, porque eu sei que meu Redentor vive. O meu Redentor vive, o seu Redentor vive, seja o que for. Aleluia, e a gente tem que remar, porque quem está remando, ele dá forças para remar. Quantos quilômetros forem, não sei, tem gente aqui que está no primeiro quilômetro e já está querendo parar. Mas tem uns que estão conseguindo chegar já nos 6 quilômetros. Gente, é por isso que estamos aqui, você não vai parar. Você não vai parar. Conta-se a história, muito antiga, né, de um alpinista, que estava subindo lá, não sei se era o Monte Ararat, qual que era, e foi subindo no escuro, não via nada, e continuou subindo. Esse povo que gosta dessas fortes emoções, de Jesus Cristo. Enfim, começou a subir, e de repente, um dado momento, a corda dele parece que se soltou, e ele foi embora, desceu. Quando estava indo, ele achando que ia se esborrachar, daqui a pouco ele ficou preso numa perna. Ele ficou preso e balançando. E alguma coisa dizia, corta a corda. E ele tinha, né? Quando eles sobem, esse pessoal que faz esses tipos de esporte, eles andam com bastante aparelhos e coisas, né? E ferramentas, né? Nas mochilas. E ele tinha alguma coisa que ele podia cortar.
E ele pensava, mas se eu cortar, eu vou me estatelar lá embaixo. Estava tudo escuro, ele não enxergava. E uma voz dizia para ele, corta a corda. Quem conhece a história sabe, no outro dia encontraram ele morto, congelado, a meio metro do chão. No escuro, tem uma voz que fala. No seu escuro, tem uma voz que fala. A gente tem que dar atenção a essa voz. Aleluia. Porque Ele não nos abandona e não nos deixa. Então, falta pouco. Não desista. É o estágio, é apenas um estágio. E aí, eles enfrentaram, né? Se posicionaram, não desistiram. E nesse estágio que eles não desistiram, no versículo 19 diz que de repente, é assim que acontece, de repente Jesus estava vindo, caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Depois de tudo isso, quem apareceu? Jesus. Mas eles precisaram passar por momentos que eles estavam vendo? Eles já estavam vendo Jesus? Não. Jesus só apareceu depois que eles mostraram a perseverança, a confiança. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Eles tiveram fé. Que o Senhor esteja abençoando nessa noite nós que estamos aqui, para termos um renovo de fé. Porque Jesus aparece depois que a gente dá prova da nossa fé. Porque quem desiste não teve fé. Mas quem continua remando no escuro sem entender nada e continua remando, fala, Deus mandou eu continuar, eu estou continuando. Deus mandou eu cortar a corda, eu vou cortar. Ah, Deus quando manda, Ele garante. O teu Deus quando fala, Ele garante. Aleluia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. O Espírito de Deus está aqui dizendo assim para mim, ainda tem gente aqui, pessoas, mulheres aqui, que ainda estão com o nariz levantado, com altivez, achando que tem palavra encomendada. Eu quero dizer para você, não conheço a sua vida, mas tem uma encomenda do céu, e eu estou falando pelo Espírito de Deus que está aqui, e é para você mesmo, para que o Senhor trate com a sua vida, porque Ele te ama. Aleluia! Aleluia! O Senhor está mostrando, só não vou dizer para quem é, porque o Senhor, Ele é cuidadoso, Ele é carinhoso. Mas o Senhor está me mostrando até quem está dessa maneira. Mas o Senhor está falando por quê? Porque Ele ama. Ele ama. Você está aqui porque Jesus te ama. Você está aqui porque o Senhor está dizendo, você tem estágios na sua vida, mas em todos os estágios eu estou olhando cada detalhe. Aleluia. Então, de repente, viram Jesus caminhando sobre o mar. O que é que depois que a gente mostra que tem fé, o que a gente vê? O sobrenatural. Está cheio de gente querendo ver anjo. Está cheio de gente querendo ver o surdo ouvir, o aleijado caminhar. Está cheio de gente querendo ver o que tem câncer ser curado. Mas, nesse momento, o Espírito Santo está aqui para dizer o seguinte, eu faço tudo isso e mais um pouco. Mas o que nós precisamos agora é nos dedicar, nos entregar. Nós precisamos abaixar nossa guarda, declarar Jesus Senhor da nossa vida, que nós não sabemos nada, que nós precisamos dEle. É aí que o sobrenatural aparece. E o sobrenatural é mais do que cura de uma doença. O sobrenatural é a intimidade com Ele. É saber que no escuro você vai falar, meu Pai está aqui. O meu Senhor está aqui. Ele não me deixou. Aleluia. Aleluia. Você quer ver o sobrenatural? Eu falo com Deus. Quando eu falo com Deus, eu falo, Senhor, eu preciso tanto de intimidade contigo. Quando a gente faz aquela oração, vocês não, é óbvio que não, mas orem por mim que eu faço essas orações. Às vezes eu vou lá e falo, bom, eu tenho meia hora para orar dos horários dos Morav, então vou ficar meia hora orando. Fico rezando, né? Porque oração é nem nada de oração, que Deus nem aparece lá para dizer oi. Porque eu fico, Senhor, é aquela oração de novena. Senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas falando uma coisa decorada. Não. Às vezes você pode entrar na presença de Deus, se dobrar e não ter uma palavra. Às vezes você não tem uma palavra, mas você fala, Senhor, eu estou aqui. Aí de novo fala, Senhor, eu estou aqui. E não fala mais nada. E essa oração Deus ouve. E vou dizer outra coisa para vocês. Tudo que eu estou falando aqui, da maneira que eu estou fazendo, não é nenhuma
técnica para movimentar o coração de vocês. Nós não precisamos de técnicas. Hoje, muitas igrejas estão usando técnicas. Técnicas para pregar, para encher a igreja, para tirar o dinheiro. Várias técnicas. Nós estamos aqui sem técnicas. Nós estamos aqui com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falando direto dentro da tua alma. Eu não te conheço, o Senhor te conhece. Não temos técnicas. Temos o Espírito Santo e o sobrenatural se manifesta. E nós estamos nesse estágio. Quer dizer, algumas pessoas podem estar nesse estágio. Que bom. No início eu disse que algumas pessoas podiam estar muito bem e que estão aqui para continuar se equipando. E outras não estavam muito bem e que iriam se equipar. Então, pode ser que estejamos aqui muito bem equipadas, mas a gente não pode. Por causa disso, então vou pendurar minha chuteira. Eu já tenho bastante óleo, vou ficar de boa aqui. Não. Todo dia renove a sua lamparina. Todo dia renove o seu óleo, o óleo na sua lâmpada. Todo dia busque o óleo, busque unção. Todo dia chegue diante de Deus. Se não tiver nada para dizer, alguém chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estava naquela reunião daquelas mulheres aquele dia, teve uma mulher lá dizendo que eu tinha que chegar na tua presença, eu não sei o que é para falar não, mas eu estou aqui, o que eu faço? Quero estar contigo. O Senhor fala comigo? Espera. Faça a experiência. E espera, você vai sentir a intimidade da parte de Deus, porque Deus, Ele fala, Ele cuida daqueles que o buscam. Se você chegar só querendo fazer, tipo, eu vou fazer um teste, Deus não está precisando da sua credibilidade. Deus não precisa da tua credibilidade para ser Deus. Ele é Deus. Se você crê, Ele é Deus. Se você não crê, Ele continua sendo poderoso, glorioso, majestoso, dono de todas as coisas e tem a sua vida na palma das mãos dEle. E no versículo 19, na outra parte, diz assim: eles ficaram aterrorizados. Viram Jesus e ficaram aterrorizados. O que é isso, minha gente? O que está vindo ali em cima? É um fantasma? E Mateus fala isso. É um fantasma? Nós temos emoções e uma mente adoecida, queridas. Alguém pode dizer, está amarrado. Não está amarrado, não. Não amarra, não, sendo adoecimento. Desamarra para ir embora. Nós temos emoções e pensamentos adoecidos. Muitas vezes a gente vê as coisas de Deus e é fantasma. Estavam vendo Jesus e disseram o quê? Está na Bíblia. Disseram o quê? É um fantasma. Viram Jesus e se assustaram. E muitas vezes, quando é Deus que está fazendo as coisas, e às vezes as coisas não estão muito bem para nós, é o diabo. Olha como nós temos a facilidade de em tudo olhar para o lado mal. A nossa facilidade é de olhar as coisas para o lado mal. Meu irmão que está aqui, tem vários. Minhas irmãs, eu e você somos o grupo de pessoas na terra que devem falar de coisas boas, que devem proferir coisas boas, que devem profetizar coisas boas, comer do fruto dos nossos lábios, ou seja, abençoar. A palavra de Deus diz que nos lábios a morte e a vida. Como cristãs que nós somos, nós precisamos tentar sempre olhar, não é positivamente, mas sempre o que Deus tem para nós. Se somos de Deus, por que a gente fica olhando sempre que é o diabo que está fazendo alguma coisa? É um fantasma. Não. Nesse estágio exatamente, a tendência era essa. Eles estavam tão assustados, tão sem confiar em Deus, eles sabiam que Jesus ia encontrar com eles. A hora que Jesus vem de uma maneira sobrenatural, andando sobre as águas, não pode ser Jesus? Pode. Sabe o que você está dizendo que teu Deus não pode fazer? Ele está dizendo agora para você, Ele pode. Sabe o impossível que você está pensando? Não, Ele nunca vai fazer? Eu estou aqui para te dizer, Ele está fazendo.
Cadê o teu impossível? Lembra dele agora. Pensa no seu impossível. Pensa agora. O homem está dizendo não. A medicina está dizendo não. O advogado está dizendo não. Ah, sei lá, o governo está dizendo não. Não tem ninguém que vai ter uma palavra acima do meu Deus. Não tem governo, não tem corrupção, não tem dinheiro, não tem ninguém na terra. O mais rico de todos, diante de Deus, é farelo, é farinha, é pó. Cheia da vassoura. Nos assustamos, né, às vezes. Nos assustamos, né? Nós que estamos nesse país que amamos tanto, nós nos assustamos com a maneira avassaladora da maldade. E às vezes nos sentimos até no escuro. E às vezes sentimos até que é um fantasma que está vindo. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, jamais abandona aqueles que amam e servem a Ele. Ele continua sendo Deus. Jeová Nissi, nossa bandeira continua levantada no Brasil. Jeová Nissi. Quem vai reinar é enquanto Ele permite, mesmo que seja do jeito que está. É o nosso Deus. Daniel diz, no capítulo 2, Ele que levanta reis e Ele abate reis. Quem é esse Deus? É o teu Deus, é o meu Deus. Aleluia. O que é o nosso problema, a nossa dificuldade, a situação que a gente está vivendo diante desse Deus? Mas o que está acontecendo? Nós estamos deixando a nossa fé, a nossa confiança se misturar nas crendices. Misturar que é um fantasma. Não, não é verdade. Deus não pode fazer isso. A gente acaba querendo minimizar o poder de Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E Ele quer fazer muito mais do que Ele já está fazendo em nós e através de nós. Aleluia. Mas precisamos nos posicionar. Que estágio você está? E no versículo 20, o Senhor vem, enquanto aquele povo estava, aqueles homens tudo desesperados, Ele diz assim: sou eu, não temas. Sou eu, não tenha medo. A situação está complicada, está difícil, mas está escuro, uma chuva braba, uma tempestade, e o Senhor está dizendo: sou eu, não tenha medo. Jesus chega para nos acalmar depois que a gente mostra que está perseverando, mesmo quando não estamos vendo Ele. Estão entendendo? Que estágio você está? Que estágio nós estamos? O Senhor está dizendo nessa noite, para cada uma de nós. E nesse versículo 20, Jesus chega, Jesus se mostra e depois Jesus acalma. Olha o versículo 20, que coisa linda demais. Não temas, não tenha medo. Quando ele fala sobre não ter medo, eu entendo perfeitamente que eu tenho medo. Quem mais aí que tem medo de alguma coisa? Eu não estou dizendo aqui que eu sou super poderosa não, que aqui eu abro a minha camisa, né? A camisa aqui que tem o símbolo aqui da Mulher Maravilha. Eu até comprei a camiseta por causa do aniversário das netas e tudo, mas é só, né? O que é isso? Temos medos. Quando o Senhor está falando que não tenha medo, Ele sabe que eu e você nos assustamos. Mas a gente não pode viver assustado. Estão entendendo, queridos? Nos assustamos, né? Com algumas coisas que aconteceram no nosso país, com algumas coisas que acontecem na nossa casa, com algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente se assusta. Mas o Senhor está falando: não tenha medo. Não tenha medo. Ele vem nos acalmar, porque Ele sabe que nós temos medo. A palavra fala que, como que é? O fio da nossa cabeça. Como é que diz a Bíblia aí? Estão contados. Como é? Não cai um fio de cabelo. Aí alguém que está com os cabelos tudo caindo, tem até uma amada aqui, né, que cuida da parte capilar, né, a Silmara, né, Silmara? Silmara é terapeuta capilar, ela está estudando aqui
os cabelinhos de todo mundo, sabe que as coisas estão acontecendo nesse tempo doido, a mulherada com o cabelo caindo. Mas eu vou dizer uma coisa, por mais que você está com bastante cabelo caindo, o papai está vendo. O Senhor está vendo tudo isso. E o versículo 21 diz: eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Você percebe que Jesus não está no barco em nenhum momento? Jesus não estava no barco ainda. Quando entardeceu, Jesus não estava no barco. Quando anoiteceu, Jesus não estava no barco. Quando as ondas ficaram bravas, a tempestade aumentou, Jesus também não estava lá no barco. Nessa situação, ele não está no barco. O que o Senhor está ensinando para nós? Necessariamente você não precisa sentir a presença de Deus para Ele estar cuidando dos detalhes da sua vida. Não é porque você não está sentindo a presença dEle que Ele não está cuidando. Ele não está no barco não significa que Ele não toma conta de todas as coisas, porque na hora certa Ele andou, foi em cima do mar que estava bravo. Ele andou e ainda acalmou todo mundo. E aí o que diz aí o final? Que eles chegaram onde precisava chegar. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje. E o Espírito Santo, que está aqui também, está dizendo assim: eu quero dizer uma coisa para você que está acostumada a estar na igreja. O Senhor está dizendo assim, ó, eu quero dizer para você que está acostumado, que já se tornou crente, de costume mesmo, no sentido de costume, não no lado bom, do lado ruim, do lado bom, que tem culto, não marca compromisso, vai para a igreja, mas que se tornou rotina. É culto, eu tenho um trabalho no ministério, no meu ministério eu vou. Tem a ceia, eu vou. Mas assim, que entrou numa vibe de rotina. O Espírito de Deus está aqui dizendo assim: saia dessa rotina e venha sentir a minha presença, porque eu quero realmente ter experiências com você. E você só precisa estar comigo, porque eu sou Deus. Simples assim. Muitas são as mulheres aqui nessa tarde, nessa noite, e muitas são em tantos lugares nessa terra, como nós, que estão na igreja, que estão ocupadas, que estão se envolvendo, que estão fazendo louvor, que estão ensaiando, que estão fazendo, mulheres para não dizer todo mundo, todo cristão. Mas que a gente entrou numa situação que a gente agora acostumou com essa vida. Jesus não é para acostumar. Jesus é para amar todo dia. Jesus é para buscar todo dia. Jesus é para dizer: eu tenho sede, eu tenho fome, eu preciso de ti todo dia. Quando a gente chega aqui e não chega desse jeito, a palavra pode ser uma bênção, pode cair fogo do céu, o louvor pode ser tremendo, não acontece nada na nossa vida. E Deus não quer isso para mim e para você. Ele quer nos renovar. Você tem que chegar na presença de Deus e sentir: que delícia, que delícia. Deus, que delícia, eu quero a tua presença. Pai, maravilhoso. Nem que não tenha ninguém tocando, um monte de gente tocando. É muito bom, a gente tem aqui, para a glória de Deus, uma estrutura linda, maravilhosa, um louvor maravilhoso, gente cantando muito bem, tocando muito bem, a pregação, graças a Deus, tudo muito bom. Mas queridas, não é nada disso que pode impulsionar-nos. É querer Deus. Quero Deus. Senhor, eu quero a Ti. Eu quero a Ti. Eu quero a Ti. Eu quero a Ti. Intimidade contigo. Nós estamos vivendo assim, olha. Muita gente vivendo assim, bem nas margens, enquanto o Senhor quer que a gente se aprofunde na sua presença. Vamos ficar em pé.